Bíblia é a nossa espada. A palavra de Deus é o que nos protege, é o que nos guia, é o que nos guia. Esta aqui é a espada. Esta aqui é a nossa arma para vencer o inimigo. Bem? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Lá no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, Romanos, 2 Coríntios. Louvado seja o nome. Pode levantar um pouquinho. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Amém? Amém. Querido Deus, Oh, Deus Pai. a palavra nos diz para lá que quando nós estamos fracos, debilitados, aí nós somos fortes. Entendemos, Pai amado, que para ser forte nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, estarmos fracos para este mundo, Pai amado, para que o Teu poder venha e possa habitar em nós. Nós possamos entender que as nossas fraquezas não dependem de nós, mas dependem da Tua presença sobre as nossas vidas. Porque a Tua palavra aqui já nos diz, Pai amado, a minha graça é o que te basta, a Tua graça é o que nos basta, Pai. Pois a Tua graça está em nós, em nada temeremos. Então te pedimos nesta noite, Pai, fala conosco, Pai. Entra no nosso coração, entra no nosso íntimo, nosso profundo, nosso escondido. Faz morada, deixa gravado na tábua do nosso coração a Tua palavra. Nós possamos entender que sem Ti nós não somos nada. É somente a Tua graça que nos basta. Então te agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como é difícil nós entendermos, de nós aprendermos, que quando nós tomamos uma decisão e vamos, entregamos a nossa vida para Cristo, tudo é o contrário daquilo que nós conhecíamos antes. Tudo é o contrário, tudo é na contramão do mundo. Porque nós aprendemos a vida inteira que se nós quisermos algo, nós temos que correr atrás, nós temos que batalhar, nós temos que fazer por nós. E quando nós conhecemos a Cristo, nós começamos a entender que ao contrário, nós temos que descansar, entregar, confiar. E como é difícil entregar, confiar, quando a dificuldade bate a nossa porta. Quando a angústia, quando a perseguição vem até nós, como é difícil nós confiarmos naquilo que nós não temos a certeza. A palavra de Deus nos fala que a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a convicção que nós já recebemos. Glória a Deus. A fé é uma coisa muito estranha, muito difícil de nós entendermos. Porque se nós tivermos fé, é saber que o impossível pode acontecer. E o impossível vai acontecer.
nós entendermos que não é no nosso conhecimento, não é na nossa força física, não é simplesmente na entrega. Glória a Deus. É na entrega. E como é difícil nós conseguirmos realmente entregar, confiar. Daí às vezes a gente para. Eu não sei se com vocês assim, mas comigo é. Por muitas vezes eu estou orando a Deus e pergunto para o Senhor, por que tantas dificuldades? Às vezes eu penso que é só comigo. Mas às vezes a gente se pergunta, Senhor, por que tanta dificuldade? Por que, Pai? O Senhor permitiu uma enfermidade. É verdade. Por que, Pai? Por que, Pai? Acontecem tantas tragédias nesse mundo. Por que acontece, Pai? E nós podemos passar horas e horas perguntando por quê. Por muitas vezes, se tu quiser, tu vai passar a noite inteira perguntando por quê para Deus. Aí Deus vai te dizendo, minha graça te basta. Tu só precisa crer em mim. Tu só precisa acreditar. Quando o Senhor Jesus fazia um milagre, o que ele dizia? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Glória a Deus. O teu milagre vai começar a partir da hora que tu tomar a posição de determinar sobre a tua vida. Glória a Deus. Muitas vezes nós queremos uma resposta que venha das pessoas, que venha do pastor, que venha de um amigo, que venha de qualquer outra pessoa, mas a única resposta, ela vem de Deus. Aleluia. A única resposta, ela vem de Deus. Eu não posso responder. Tu não pode responder. Ah, pastor, como eu queria que Deus falasse comigo. Deus fala. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. E tipo, na palavra de Deus, Deus vai falar contigo sim. Quando Deus fala aqui para Paulo, a minha graça é o que te basta. Vocês imaginam o apóstolo Paulo, um homem que tinha tudo. Ele era um homem rico. Ele era um homem de status na sociedade. E quando Jesus veio a ele, Jesus disse para ele, agora vai. Tu verás quanto há de padecer em prol do meu reino. Nós vemos para a igreja e achamos que nada mais vai acontecer conosco, que tudo vai ser um mar de rosas. Mas é muito fácil eu pregar as rosas, mas eu esqueci que as rosas têm espinhos. A rosa tem espinho. Nós queremos só aproveitar o bom. Ultimamente nós temos visto as pessoas, em grande parte só ouvimos pregar de bênção. Ouvimos pregar em todos os lugares, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar. Mas onde é que está o nosso sacrifício? Onde é que está a nossa confiança em Deus? Acreditar que se Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, e no terceiro dia Ele ressuscitou, o que Ele não poderá fazer por nós? O que é que Jesus não poderá fazer por nós, se Ele já veio, já pagou o preço, ressuscitou? E a palavra de Deus nos diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Ele levou as nossas lutas, Ele pagou o preço. Onde é que está a nossa confiança? Onde é que está nós olharmos para Ele? Jesus, Tu já levou isso contigo. Tu já levou. O apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber,
um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele se desviasse de mim. O próprio apóstolo Paulo, como eu disse, às vezes nós perguntamos o porquê. Até o apóstolo Paulo, que foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus, ele também perguntou para o Senhor: por que esse espinho na carne? Por quê? Nós não sabemos dizer se era uma enfermidade, porque o apóstolo Paulo passou por coisas que nós nem imaginamos. O apóstolo Paulo foi preso, foi apedrejado, foi espancado. Será que se acontecesse isso com algum de nós hoje, será que nós continuaríamos na fé? Ou largaríamos tudo? O apóstolo João, meus irmãos, que chegou a ser fervido em óleo quente. Se às vezes a gente vai fritar um ovo, solta um pinguinho de azeite, a gente já sente dor. O apóstolo Paulo foi largado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Mas pelo poder de Deus ele saiu ileso. Glória a Deus, aleluia. Pelo poder de Deus ele saiu ileso lá de dentro. Se Deus fez isso por eles, não poderá fazer por nós. Mas isso só depende de uma coisa, 2 letrinhas. Fé. Fé. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, um grãozinho tão pequenininho que a gente não consegue nem pegar na mão, nós podemos dar ordem aos montes que se lançam de cá para lá. Vocês imaginam, nós podemos este poder. Só que por muitas vezes nós não sabemos usar aquilo que nós temos. Nós deixamos aqui, como o apóstolo Paulo disse, um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear, que veio para me afrontar. A luta que está vindo diante de ti, ela não é tua, é um mensageiro de Satanás que vem para tentar te parar, para tentar fazer aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Fica em segundo plano. Que nós temos que entender que às vezes Deus vai permitir uma enfermidade na tua vida, porque algo muito maior Ele tem para ti. Aleluia. Ele tem algo grandioso nas nossas vidas. Só que muitas vezes nós focamos no problema, mas esquecemos que a resposta é Jesus Cristo. A resposta é Jesus, a resposta é somente Ele. É somente Ele. É difícil? Claro que é. O apóstolo Paulo que não estava dizendo que era fácil, mas ele aprendeu a conviver, porque ele sabia que a graça de Deus era o que bastava para ele. A graça de Deus é o que mantinha ele de pé. A graça de Deus é o que nos mantém de pé todos os dias. Aleluia. É a graça, meu irmão. É somente pela graça. Só que nós começamos a viver nas nossas vidas e deixamos a graça de lado. Deixamos a graça, deixamos Jesus. Quando sobrar eu vou ali. Quando sobrar eu te chamo. Mas o que Deus fez, mostrou para Paulo, que era para ele saber que em todos os momentos Deus estaria com ele. Deus estaria com ele. E Deus está contigo, porque Ele é teu Pai. Glória a Deus, Senhor. A palavra de Deus já nos diz: acaso um filho pede um peixe e o pai dará uma serpente? Ou pede um pão e o pai dará uma pedra? Não. Não. Nós servimos um Deus que Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas para isso nós temos que entender. Lá no Salmo 91 já nos diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas se caiu de um lado, se caiu à tua direita, quer dizer o quê? Tu está no meio da batalha, tu está no meio da guerra, tu está passando, estão caindo de um lado, estão caindo do outro, estão morrendo aqui, mas tu continua. Tu está andando, tu
passos para ti. Muitas vezes vão vir situações e tu vai dizer, não vou em frente porque ali eu vou morrer. E os meus olhos para ti continua. Aleluia. Continua porque eu sou contigo. Glória a Deus. Quando eu falei no livro de Josué, não fui eu que te chamei, não fui eu que te escolhi. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, somente continua. Amém. Somente faz a vontade dEle. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós não sabemos qual é esse espinho na carne. O apóstolo Paulo nunca foi relatado, mas o que o diabo queria fazer era usar essa enfermidade para fazer Paulo parar. Porque sabe, às vezes a gente pensa em parar. Só que eu te pergunto assim, deu certo? A enfermidade parou a Paulo? A enfermidade parou a ele? Consigo. Glória a Deus. Não consigo. Paulo continuou. Mesmo tendo situações para fazer ele parar. Mesmo tendo situações para fazer ele desistir. Mas o que Paulo fez? A palavra de Deus nos diz que ele se prostrou e orou. Orou para que Deus tirasse. E quando ele se prostrou, quando ele botou os joelhos no chão, Deus disse para ele, a minha graça é o que te basta. A minha graça é o que te faz permanecer caminhando. A minha graça é o que te mantém vivo. A minha graça é o que te trouxe até aqui. A minha graça é o que te vai fazer chegar no alvo. Glória a Deus. Porque não é um homem para que nem tem filho do homem para que se arrependa, meus irmãos. Quando nós passamos por momentos, quando nós passamos por momentos difíceis, de sofrimento, de dificuldade nas nossas vidas, a nossa primeira ação é desacelerar, é querer dar um tempo, é querer parar. E isso é normal. Porque o inimigo vem para te afrontar. A palavra de Deus nos diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Roubar a tua paz, matar os teus sonhos e destruir os propósitos de Deus na tua vida. É para isso que ele veio. E se é uma coisa que eu te digo que o inimigo ele é persistente. Ele mesmo sabendo que ele vai perder, mesmo sabendo que ele não vai conseguir te parar, ele vai insistir. Ele vai te afrontar. Ele vai ser com esse espinho na carne, que muitas vezes vai parar diante de ti. E como aqui dizia, a mim ex-profetiado. Ele veio para afrontar o apóstolo Paulo. Quem sabe hoje tem situações que estão querendo te afrontar. Quem sabe hoje tem situações que querem te fazer parar. Mas Deus não tem te dizer que a graça dele é o que te basta. Aleluia. A graça dele é o que te mantém de pé. A graça do Pai é o que te faz permanecer. Amém. Eu posso dizer para os irmãos, esses últimos 2 anos foram a época mais difícil do meu ministério. Esses últimos 2 anos foi a época em que nós mais passamos lutas. Mas foi a época que eu mais busquei a Deus. Aleluia. Foi a época que eu mais me aproximei de Deus. Porque é no meio da luta que nós buscamos a Deus. É no meio da luta que a presença de Deus se renova sobre a tua vida. É no meio da luta que Deus começa a provar o teu caráter diante das pessoas. É no meio da luta que Deus mostra para ti: ali está o escolhido meu. Ali está aquele que eu escolhi
que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, tu está ali, tu está louvando, tu está adorando, tu está orando, tu está estendendo a mão para o necessitado. Tu está pensando muito mais no outro do que em ti mesmo, por muitas vezes. É nessas horas que o Senhor diz: eis aí o meu escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor não te chamou por cauda, mas Ele te chamou por cabeça. Glória a Deus. Por muitas vezes nós achamos que estamos de arrasto, que não temos mais nada, mas o Senhor manda te dizer: a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Quem sabe hoje tu está de arrasto, quem sabe hoje o inimigo até tentou te fazer parar, mas a minha graça entra na tua vida, a minha graça entra na tua casa, a minha graça entra no teu ministério. Aleluia. E a graça de Deus vai se revelar sobre a tua Glória vida. a Deus, Senhor. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós temos que declarar todos os dias que a graça do Pai vai ter lutas para te fazer parar, vai ter lutas para te fazer desistir. Mas o Senhor diz: eu estou contigo. Aleluia. Porque Ele já declarou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele está contigo, Ele está do teu lado. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e maravilhosas que tu ainda não conhece. Glória a Deus, aleluia. Só nos resta clamar, só nos falta pedir, só nos falta muitas vezes olhar para nós mesmos. É aprender a viver na dependência dEle. Nesses últimos 2 anos eu aprendi a cada vez mais viver na dependência de Deus. Entregar. O salmista já disse: entrega teus caminhos a Deus, confia nele, e no mais tudo Ele fará. Se Deus vai fazer. Pastor, mas não sabe a situação que eu estou vivendo. Deus vai usar o mundo médico. Deus vai usar a mão do advogado. Deus vai usar a mão do juiz. Deus vai usar a mão de quem for necessário. Porque o Senhor nunca desampara os filhos seus. Aleluia. Ele não vai te desamparar. Porque Ele é teu Pai. Ele é Pai. Mesmo que às vezes há momentos que a gente acha que não vai dar. Acabou. Mas nesses momentos que o Senhor olha para ti e diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Será que tu já estendeu a mão para o lado e disse: Jesus, pega na minha mão. Pega na minha mão, porque eu não estou conseguindo. Se até Jesus, quando estava levando aquela cruz no Calvário, no caminho do Calvário, e no meio do caminho, ele caiu. E naquele momento, Deus usou aquele centurião para chamar um homem no meio da multidão. Quem sabe hoje tu está precisando pedir para o Senhor: levanta alguém no meio da multidão para me ajudar a carregar sobre a cruz. Quem sabe hoje Jesus está dizendo para ti: ajuda alguém a carregar a cruz. Porque às vezes a cruz está pesada, às vezes a cruz está caindo, mas Deus levanta um filho para pegar a cruz junto contigo, para chegar no destino. Glória a Deus. Porque lá nós temos que chegar. É na cruz. É sermos crucificados junto com Jesus. Porque existem situações que a gente não consegue lidar. Devido à dificuldade, que a gente aprende coisas que ninguém pode nos ensinar. Somente Deus. Aleluia. Somente Jesus. Mas é no meio da luta, é no meio da tribulação. Mas no livro de Jó, no finalzinho do livro de Jó, já passou por tantas lutas, perdeu tudo, passou por enfermidade. A palavra de Deus nos diz aqui que em fração de segundos ele perdeu todas as suas riquezas, sua casa, seus filhos, e teve o corpo coberto de feridas,
onde a única coisa que lhe restou foi um caco de telha para coçar as suas feridas. Já passou por todas essas tribulações. E aqueles que se diziam seus amigos perguntavam para ele: qual foi o pecado que tu cometeu? Qual foi o erro que tu cometeu? Mas eu não tinha errado. Até a sua própria mulher disse para ele: abandona este teu Deus e morre. Mas Jó permaneceu firme. Deus me deu, Deus te ama. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no final do seu livro ele disse: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo. Às vezes Deus está permitindo uma luta na tua vida, porque Ele quer se revelar mais a ti. Ele quer ter um íntimo diferente contigo. Mas é no meio dessas lutas que as promessas de Deus começam a se cumprir sobre a tua vida. Porque nesses momentos de dificuldade, de sofrimento, onde nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, que a mão dele vem e diz: eu estou aqui, Aleluia. filho meu.